A paz do Senhor Jesus, queridos amigos ouvintes do canal A Paz de Cristo, receba a santa paz do Senhor do teu irmão Marcelo. Estamos aqui de volta ao nosso canal e hoje eu trago a mensagem da Palavra de Deus que está aqui no livro de Gênesis capítulo 41 e o versículo 38. Nós vamos ler até o versículo 53, 54, até onde o Senhor Jesus nos conceder. Você é convidado a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38 a seguir, até o verso 53, 54, se assim o Senhor nos permitir. Que diz assim a palavra de Deus: Faraó põe José como governador do Egito. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou teu pé. Glória a Deus, perdi aqui. Em toda a terra do Egito, ninguém levantará sua mão ou teu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José, Zefenate Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Versículo 53. Então acabaram seus 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Estamos aqui, meu Pai, de joelhos dobrados, pedindo ao Senhor perdão de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas iniquidades em palavra, pensamento e por obra. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa orientar-nos
direcionar na direção do Senhor Jesus, ó Pai. Não olha para nossas falhas, nossos erros, nosso pecado, mas olha para aqueles que estão necessitados e carentes de uma cura, de um milagre, de uma fartura, de uma prosperidade para a sua vida. Senhor, age conforme o querer do Senhor. Realiza projetos lindos de salvação, de libertação. Sonhos, meu Pai, que muitas das vezes foram esquecidos pelo homem, mas que o Senhor ainda está de pé. Realiza o teu milagre no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amados irmãos, estamos diante de uma palavra extremamente poderosa, porque não existe outra palavra a não ser a palavra de Deus, que transforma a vida, que transforma corações, Senhor. E é Ele mesmo que tem o poder de mudar a situação. Talvez o inimigo usou alguém para tentar te abater, para tentar te entristecer, para que você viesse a esquecer dos projetos, dos sonhos a qual Deus tem. Meus queridos, esses sonhos, como diz a palavra de Deus aqui, de José, os seus irmãos o tinham como um sonhador. Ah, lá vem o sonhador com seus sonhos. Talvez eles pensavam a sua imaginação. Mas José, meus queridos irmãos, já tinha sido separado por Deus. O seu pai o amava, tinha muito cuidado com José. Mas um dia, meus queridos irmãos, os seus irmãos, por inveja, lançaram no calabouço. José passou pelo calabouço. José também foi vendido como escravo para viver numa terra bem longe do seu pai. José foi tentado, mas resistiu às tentações e até mesmo foi preso. Meus queridos irmãos, Deus, Ele já estava com seus projetos traçados, porque o Senhor, Ele vê o futuro seu, o meu, o futuro de cada um de nós. E Ele sabia, meus queridos irmãos, porque já estava nos planos dEle. Talvez usou ali até mesmo seus irmãos para fazer isso, a ponto, meus queridos irmãos, de José se deparar até mesmo com o faraó. Mas antes de ele enfrentar tudo isso, ele passou as provações e foi provado por Deus. Porque muitas das vezes passamos por lutas, a tentação tão grande, que se esquecemos até dos projetos ao qual Deus tem a realizar. Mas José foi perseverante, foi humilhado, foi até mesmo tentado para cair em tentação, mas ele suportou e deu de frente, meus queridos irmãos, com o faraó. E lá, meus queridos irmãos, o sonho que José teve, porque José teve vários sonhos, mas os seus irmãos o invejavam, não acreditavam muito, murmuravam, tramaram contra a vida de José. Mas o Senhor tinha um projeto lindo de levar até o Egito. E, meus queridos irmãos, aqui a palavra de Deus diz para nós que José deu a interpretação do sonho que Faraó teve, das 7 vacas magras e das 7 vacas, feias, e 7 vacas que não tinha, meus queridos irmãos, uma carne, não eram gordas, não eram robustas, mas ele ali teve 7 anos, meus queridos irmãos, ele interpretou os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome, onde, meus queridos irmãos, José aqui, segundo a palavra de Deus, ele interpretou. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus vai dizer para nós que José interpretou esse sonho diante de Faraó. Então Faraó disse aos seus servos: acharíamos um varão como este em quem age o Espírito de Deus? Veja, meus amados, que o próprio Faraó
discerniu no mesmo momento acerca de José. Acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz para nós que Faraó colocou a José como governador para governar tudo ali no Egito. E Deus, meus queridos irmãos, estava com José, porque José era um escolhido. Os sonhos a qual o Senhor dava para José eram sonhos proféticos que iria usar ele como instrumento para governar, meus queridos irmãos, o Egito. Aqui Faraó diz, o versículo 39, depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Então, meus queridos irmãos, Faraó reconheceu que a sabedoria estava na vida de José. Aí ele diz, tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono serei maior do que tu. Essas foram a palavra de Faraó para José. Disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir vestidos de linho fino e pôs um colar de ouro no pescoço. E fez subir um segundo carro que tinha e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Sefenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Aqui nós vemos este homem que foi desprezado pelos seus próprios irmãos. Com certeza era um plano de Deus que tinha para que, meus queridos irmãos, José fosse levado até o Egito. Então, meus queridos irmãos, Deus, ele tem planos gloriosos para realizar na tua vida. Ainda que muitos até murmuram contra ti, ainda que muitos reclamam, falam mal de ti, mas o Senhor tem seus planos, seus projetos a realizar na tua vida, meu amado, minha amada irmã. Basta você não desistir. E olha o que diz o versículo 46. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. Aí está, meus queridos irmãos. A palavra de Deus estava já se cumprindo, porque era 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Mas a Bíblia diz que José juntou todos os mantimentos durante 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Meus amados, coisa linda é quando Deus ele faz aquilo a qual, meus queridos irmãos, nós nem imaginamos. Mas o plano de Deus é perfeito para nossas vidas, o plano de Deus é perfeito na sua vida. Mas depende de nós, meus queridos irmãos. Veja que José enfrentou muitas lutas, muitas tribulações, perseguições, murmurações contra ele. Mas observa que José foi perseverante. Ele foi confiante, sabendo que Deus iria fazer a obra a qual, meus queridos irmãos, ele tinha a fazer.
O versículo 50 diz: e nasceram a José dois filhos antes que viesse o ano de fome que ele deu a Senate, filho de Potifra, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Versículo 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra das minhas aflições. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Amém, meus queridos irmãos? Veja, quando Deus está na frente de algo, quando Ele dá um sonho, e este sonho é uma revelação profética, é um sonho profético, assim como Ele fez com José, Ele quer também cumprir na tua vida aquilo a qual Ele tem já planejado. E muitas das vezes Satanás, ele usa os seus adeptos para te desanimar, para fazer você ficar abatido, abatida, talvez pensativa. Será que Deus vai cumprir os sonhos a qual Ele tem a realizar na minha vida? Esquece essa dúvida, meu amado e minha amada. Foca no projeto de Deus. Foca na vida a qual o Senhor já projetou na tua vida. E tudo que Deus planeja fazer na vida do ser humano vai depender dele crer, dela crer. Veja que José enfrentou tudo isso. Até mesmo os próprios irmãos a dizerem para ele: você, seus sonhos, você é um sonhador. Ou lá vem um sonhador com seus sonhos. Deus, ele tinha já e teve algo maravilhoso a cumprir na vida de José. A ponto, meus queridos irmãos, de José ser colocado por Faraó como governador para governar o Egito. Deus aqui, meus queridos, honrou a José. E Ele quer fazer da mesma forma com você. Não importa se alguém crer ou não crer, o importante é você crer. Palavras de primeiro, de segundo, de terceiro, não importa, meus queridos irmãos. A única palavra que prevalece é a palavra de Deus. Deus não aceita a opinião de ninguém. Deus quer que você e eu, nós que servimos a Ele, creiamos, confiamos. E isso já basta, meus queridos irmãos. Ter a fé, ter a esperança e a confiança no que os sonhos de Deus que projetou sobre a tua vida, para a sua vida, eles vão se realizar, vão se concretizar em nome de Jesus. Não deixa Satanás usar os seus adeptos, e quando ele vier para tentar usar, para te abater, esquece. Deus não vai fazer isso na tua vida, não. Você diz para Satanás: Satanás, cala a tua boca, abandona essa boca, esse corpo, e sai em nome de Jesus. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Satanás usa as pessoas para tentar nos desanimar. Mas Deus honrou a José a ponto daqueles irmãos que não criam em José fossem ao Egito comprar alimento e se prostraram diante dele. Porque Deus é o Deus que dá sonhos. E sonhos que Ele dá é sonhos proféticos. E Ele quer cumprir também na tua vida. Essa é a palavra de Deus para você, que o Espírito Santo possa falar aquilo que nós não temos sabedoria para falar. Não esqueça de você compartilhar esse vídeo, essa palavra, você deixar o teu like. Lembrando que sexta-feira estaremos aqui orando. Coloca o teu pedido de oração, aquilo que você quer, deseja, ou algum parente seu que está internado, que precisa de uma cura, de um milagre. Sexta-feira, faça o teu pedido de oração, não custa nada, não paga nada. Deus abençoa você. Que Deus possa continuar abençoando a sua família também, no nome de Jesus.
Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.